bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre mais um livro maravilhoso de Lígia Fagundes Telles. Isso é redundância, mas vamos lá. Hoje a gente conversa sobre Seminário dos Ratos, que é uma coletânea de contos que foi publicada em 1977. Aliás, os livros da década de 70 publicados, pela Lígia Fagundes Telles são considerados ali seus grandes livros, Então tudo começou em 1970, mesmo que, ok, é o último ano da década de 60. Aqueles contos foram escritos, durante os anos 60, foram publicados em 1970, que é ali então o antes do Baile Verde. Depois nós temos em 73 a publicação do meu romance favorito dela, que é o As Meninas. Se você ainda não leu, leia, pelo amor de Deus. Vou deixar o link aqui num card para um vídeo que eu fiz já tem um tempinho. Vejam lá, leiam também, que vocês vão adorar. E este aqui foi então seu próximo livro, Ela publicou As Meninas em 73, esse aqui sai então em 77. Também é uma coletânea de contos. Eu não vou dizer que são contos mais maduros do que os do Antes do Baile Verde, mas são diferentes, Esses contos que estão aqui no Seminário dos Ratos deixam um gosto amargo no final da leitura, mas são todos contos excelentes. Tem um detalhe aqui nessa coletânea, mais especificamente, que é o seguinte: ao término da leitura aqui desses contos, você pode ficar com a impressão de que a Lígia Fagundes Telles é uma autora de contos fantásticos, de literatura mais puxada para o realismo fantástico, algo assim. Mas não é bem isso. Num primeiro bater de olhos, numa primeira leitura, você pode ter essa impressão. Alguns contos realmente têm o pé no fantástico, como o próprio Seminário dos Ratos aqui, que é o conto que fecha essa coletânea. Mas a maioria dos contos contidos aqui são contos sobre coisas corriqueiras, só que com um tratamento onírico, eu diria, Muitos contos aqui se parecem com sonhos ou pesadelos, Depende do ponto de vista. Mas são coisas que acontecem no dia a dia. A gente já vai chegar lá. Como eu ia dizendo, este livro aqui é uma coletânea de contos. Aqui nós temos 13 contos, olha este número, hein? E o 13º e último é o conto que dá, então, título aqui ao livro. Geralmente, quando isso acontece numa coletânea de contos, é porque este é o conto, não vou dizer mais importante, mas é aquele conto que vai exigir um pouco mais de você. Se a autora escolheu este título para vir parar aqui na capa de seu livro, é porque aí tem. E sendo ele, então, o conto que fecha a coletânea, porque ele é a cerejinha do bolo, tá certo? Pois muito bem, eu vou me alongar um pouco mais aqui neste vídeo sobre este conto, mesmo porque este conto está sendo pedido aí por alguns vestibulares Brasil afora. Mas vamos lá então. Seminário dos Ratos. Vamos prestar atenção nesse título primeiro. Vamos começar por seminário mesmo. O que seria um seminário, Quando você apresenta ideias previamente estudadas, você geralmente faz uma pesquisa extensa com a orientação de um professor ou de uma autoridade no assunto. Portanto, durante o seminário existe a disseminação dessas ideias, Então você tem ali o compartilhamento de informações, de conhecimento. Mas aqui nós estamos falando de seminário dos ratos. Agora veja bem, seria este aqui um seminário sobre os ratos ou um seminário preparado, apresentado e discutido pelos ratos? O conto começa com a primeira opção, mas aos poucos a gente vai vendo que vai existir aí uma inversão. Então vamos lá, esse conto se passa numa cidade fictícia e este Seminário dos Ratos, aliás, o 7º Seminário Anual dos Ratos, está sendo organizado por uma repartição pública chamada Ratesp. Só lembrando que a Lígia Fagundes Telles é uma autora paulista, aliás, paulista e paulistana, Paulista é quem nasce no estado de São Paulo, paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo, tá certo? Pois muito bem. A esmagadora maioria das histórias da Lígia Fagundes Telles, se não todas, se passam na região metropolitana de São Paulo. E quem mora em São Paulo sabe que a maioria das repartições públicas, e tudo mais, tem esse SP no final. Então você tem, sei lá, a Sabesp, a Telesp, que já nem existe mais, enfim, USP. Então você tem esse SPzinho no final. Portanto, este SP no final do Ratesp já mostra pra gente que essa cidade aqui é fictícia peronomútil. Mas então, este conto aqui começa com uma epígrafe muito interessante. Para quem não sabe, uma epígrafe é uma frase ou um trechinho de um texto pré-existente com os devidos créditos ali no final. Geralmente você tem a epígrafe e o nome do autor logo abaixo. E a epígrafe nunca está ali à toa.
Ela está aí para reforçar aquilo que já foi estabelecido no título, né? No caso aqui no título do conto. E ela também está aí para resumir o tema, a trama, a motivação do autor, no caso aqui da autora, de modo que nunca se deve pular uma epígrafe. Eu, inclusive, recomendo fortemente que ao término da leitura você volte à epígrafe. Aí você vai perceber que é exatamente isso que eu falei pra vocês. É um resuminho, é a apresentação do tema, da trama, enfim, tá tudo lá. Você vai ver que o spoiler já estava lá o tempo todo. Então tá, a epígrafe prepara o terreno para o que está por vir. E esta epígrafe aqui, que é do Carlos Drummond de Andrade, diz o seguinte, olha só. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Volto a sugerir que ao final do conto você volte à epígrafe. Pois muito bem, vamos ao enredo do conto. Aqui nós temos um problema sério de infestação de ratos. Só que esse problema não é novidade, muito pelo contrário. Para que um órgão responsável pelo problema tenha sido criado, né, a tal da RATESP, e para que esse pessoal venha organizando seminários para discussão e busca de solução para esse problema há 7 anos. Esse detalhe é importante, esse aqui é o 7º seminário dos ratos. Isso pode querer dizer duas coisas. A primeira é a de que o problema seja realmente seríssimo e aparentemente sem solução. E a segunda é a de que esse pessoal dessa repartição pública é simplesmente incompetente. E pronto. Agora veja bem, este é um conto escrito nos anos 70, mas ele poderia facilmente ter sido escrito nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, em 2020. Isso não importa. O interessante é a gente notar durante a leitura deste conto que certas coisas não mudam nunca. A gente está aí, ó, num loop infinito. E tem um detalhe interessante aqui também. Quando a Lígia estabelece, né, onde se passa a trama do conto, ela mostra que a sede atual da RATESP fica num casarão no meio do nada. Bem distante do grande centro, é no meio do mato mesmo. Mas e aí, por que a RATESP foi parar num lugar tão distante de tudo e de todos? Você já parou para pensar por que a sede do governo federal do nosso país saiu do centro do Rio de Janeiro para Brasília? Que na época em que foi construída era também o meio do nada. Hoje em dia, lógico, né, crescimento e tudo mais, mas na época em que Brasília surgiu, era o meio do nada. Sugiro que você procure ler a respeito ou assistir algum documentário sobre a criação de Brasília, isso vai ficar mais claro para você, mas então. Mas vamos voltar à pergunta, por que, né, essa mudança do centro do Rio de Janeiro para Brasília? Veja bem, você acha que a pressão popular de um grande centro como era o Rio de Janeiro naquela época, e continua sendo, é a mesma pressão popular da Brasília do início? Tem que lembrar que não tinha internet, as pessoas mal tinham televisão. Tenham isso em mente quando vocês estiverem lendo este conto e tentem entender quem são os ratos aqui nessa história. E vale dizer também que num dado momento aqui da história, os ratos chegam à sede da RATESP. Então não adiantou eles irem parar no meio do nada. Mas aqui nós também temos algumas informações bem importantes a respeito desses ratos. Esses ratos também estão maltratando a população. Então, momento aqui em que você vai ler a respeito de ratos roendo os pés das crianças. Eles estão transmitindo doenças, eles estão espalhando desgraça. E os gatos, que poderiam ter algum tipo de papel aí na contenção do crescimento desordenado aí desses ratos e tudo mais, estão sendo comidos pela população. A população está passando fome. Então perceba que neste conto, a Lígia Fagundes Telles está praticamente misturando a Revolução dos Bichos, do George Orwell, com a Peste, do Camus. Esses dois livros já tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards e na descrição lá embaixo para vocês darem uma olhada também. Mas eu diria que este conto da Lígia é praticamente a Revolução dos Bichos Tupiniquim, entendeu? Então assim, o que acontece com esses ratos no final deste conto é muito parecido com o que acontece lá com os animais da fazenda da Revolução dos Bichos. Eu já comentei isso com vocês, inclusive no meu vídeo sobre a Revolução dos Bichos. Eu acho o final daquele livro assustador pra caramba, medonho o negócio. E o final deste conto também é assustador no mesmo nível. Então assim, vocês precisam ler este conto. O que a Lígia Fagundes Telles fez aqui é um negócio impressionante. Cara, que autora maravilhosa. Sério, vocês precisam ler a Lígia.
E para encerrar aqui meu comentário sobre este conto, eu recomendo fortemente que você faça uma leitura combinada, se é que você ainda não leu A Revolução dos Bichos. Leia lá o livrinho do Orwell, também é uma leitura bem rápida, não é um conto, mas é uma novela, enfim. Dá para ler bem rapidinho também, caso você não conheça aquela história. Depois você passa aqui pro Seminário dos Ratos. Essa combinação vai ser jóia. Sobrando um tempinho, pegue lá a Peste do Camus também, tá certo? Mas então, eu queria comentar rapidamente também os outros contos deste livro. Essa coletânea abre com um dos contos mais assustadores da literatura brasileira. O conto se chama As Formigas. Então, assim, apesar de eu achar Venha Ver o Pôr do Sol o conto mais assustador da Lígia Fagundes Telles, este aqui não fica muito atrás, não. As Formigas vai contar a história, então, de duas moças que vieram do interior para São Paulo para estudar. Então elas passaram na faculdade e vão dividir ali um quartinho como elas podem, né? Porque aqui elas são descritas como jovens estudantes pobres, né? Enfim, então elas conseguem um quartinho numa pensão meio decadente, um negócio esquisito, enfim. A dona dessa pensão já é uma figura assustadora, mas tudo bem, ela consegue ali um quartinho no sótão para essas duas meninas e assim, o importante é que elas vão pagar muito barato ali, tá ótimo, certo? Só que tem um detalhe. Neste quarto existe uma caixinha contendo ossos. A dona da pensão vai dizer para as meninas que quem deixou, né, quem esqueceu essa caixinha de ossos ali naquele quarto foi, né, o estudante anterior que tinha alugado aquele quarto, que era um rapaz que estudava medicina. E assim, a coisa toda é contada aqui no início desse conto como se fosse muito corriqueiro. Ó, tá jóia, olha só, vocês vão alugar esse quartinho? Mas tem uma caixinha com ossos ali. Só que veja bem, são ossos de um anão. E durante a madrugada, coisas estranhas vão acontecer com esses ossos envolvendo formigas. Essas formigas só aparecem durante a madrugada para mexer nessa caixinha de ossos. Eu não vou contar para vocês o que é que essas malditas formigas estão fazendo naquela caixinha de ossos e, cara, é assustador, acreditem. Contando assim parece uma história meio boba, mas olha, o que essas meninas vão passar neste quarto por conta desses ossinhos de anão e dessas formigas é um negócio assim absurdo mesmo. Então tá aqui, ó, um exemplo de conto da Lígia Fagundes Telles que é sim, né, uma história de realismo fantástico, tá certo? Depois nós temos ali um conto chamado Senhor Diretor, que é muito interessante. Aqui nós vamos acompanhar tudo o que se passa na cabeça de uma senhora já de certa idade, que é uma senhora bastante solitária. Então, assim, nunca se relacionou, não se casou, vive sozinha até hoje e ela foi professora, né, na juventude. Professora de uma escola de meninas. Então, assim, o conto começa com ela indo até uma banca de jornais e vendo expostas ali naquela banca algumas revistas, né, meio calientes, digamos assim. Tem ali umas Playboys, né, umas capas da Nova, né, que sempre mostravam moças ali em trajes ínfimos, não é mesmo? Então ela tá ali observando as capas daquelas revistas e achando aquilo tudo muito absurdo, porque assim, você vai vendo aos poucos que ela é uma grande falsa moralista, mas ela tem aquela coisa de achar, né, toda aquela sexualidade exposta ali naquelas revistas um absurdo. Então o que a gente acompanha aqui nesse texto, né, a partir desse momento em que ela está ali passeando, vendo aquelas capas de revista, é ela tentando bolar uma carta que ela quer escrever para o diretor de uma dessas revistas, né, explicando, né, porque ela acha aquilo tudo muito absurdo e tudo mais. Conforme ela vai pensando no que ela vai escrever nessa carta, você vai notando que tem alguma coisa muito errada com essa senhora. Não é que ela não esteja envelhecendo bem, mas ela tem um certo ressentimento, exatamente por ela ter pulado a fase, né, da juventude, que ela poderia ter aproveitado como todos os outros jovens, namorado e tudo mais. O que ela estava fazendo nesse período? Ela estava lá, interna, né, como uma professora de um colégio interno para moças. Então ela passava todo esse período dela como professora vigiando essas meninas e esperando que todas elas fossem muito puritanas, mas ao mesmo tempo ela tá ali observando a forma como elas se vestem, o batom, como elas trocam bilhetinhos, esse tipo de coisa, sabe? Então você vai vendo que ela passou todos aqueles anos como uma grande voyeur, eu diria, das meninas daquele colégio. E isso não mudou agora que ela já é uma senhora aposentada. Ela continua cuidando da sexualidade alheia. Então tem um momento aqui que ela vai ao cinema e ela acha um absurdo ali, o casalzinho se beijando, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo tem algumas outras coisas acontecendo na cabeça dela também.
É um conto bastante interessante, apesar do incômodo, né, que você vai sentindo conforme você vai lendo essa pessoa amarga, né? Mas é um conto interessante, sim. Depois vem o Tigrela, que, cara, que conto assustador também. Mas assim, mais uma vez, nada tem a ver com realismo fantástico. Durante a leitura, você pode até achar estranho. Tem alguma coisa de estranha neste conto. Mas quando você chega ao final dele e você entende o que é que está acontecendo, é o seguinte: você tem aqui o encontro de duas amigas e uma delas vive uma vida assim meio, sei lá, aparentemente ela é aquele tipo de pessoa que aproveita muito bem a vida e as oportunidades e tudo mais, mas aos poucos você vai percebendo que existe alguma coisa de errada com essa pessoa também. O que acontece é o seguinte: essa moça vive num grande apartamento e dentro deste apartamento vive uma tigrela, né? Este é o nome do tigre. E ela vai contando pra outra, né, amiga com quem ela tá tomando ali uns drinks e tudo mais, o que acontece com esse tigre dentro de casa, né? Com essa tigre, né? Tigrela. Tigre mais ela. Então veja bem, você tem aí um animal selvagem vivendo em um apartamento. E quando esse conto termina, você fica assim, sei lá, uns 10 segundos pensando, cara, o que foi isso que eu li? Mas se você voltar um pouquinho e ler de novo o final, ou se você reler o conto, você vai perceber que tá alguma coisa bem errada aí com esse tigre. E será que é um tigre mesmo? Fica a dúvida aí pra vocês. Depois você tem Herbarium, que é a história de uma menina que se apaixona por um rapaz que está sendo cuidado pelas tias. É um rapaz que está convalescendo e tudo mais, e ele está ali sendo cuidado por essas tias. A gente não sabe exatamente quem é esse rapaz, mas um belo dia a namorada do rapaz vem buscá-lo. Não vou contar mais nada. Mas tudo tem a ver com as plantinhas do jardim aí dessas tias. O rapaz é um botânico. Não vou contar mais nada não, mas é bem interessante esse texto também. Nada tem de fantástico também. A Sauna é um conto muito interessante que também se passa internamente aqui na cabeça mesmo, né, do personagem principal, que está numa sauna. Aos poucos você vai percebendo que ele já é um senhor com uma certa idade e enquanto ele está ali relaxando na sauna, ele está repassando os relacionamentos de sua vida, os relacionamentos importantes. Ele está remoendo algumas coisas que ele fez de errado na vida. Talvez ele tenha sido responsável por grandes problemas causados a uma dessas ex-namoradas do passado. E esse aqui é um momento interessante em que ele está resgatando essas memórias e não exatamente se arrependendo, mas o curioso é que tudo isso se passa pela cabeça dele enquanto ele está ali dentro daquela sauna. Conto bem interessante também. Pomba é Namorado ou Uma História de Amor é a única história engraçada. É engraçada, mas é aquele tipo de história que você se sente até um pouco culpado por estar rindo. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Eu não vou contar nada desse conto pra vocês. Mas ele é o alívio desses contos aqui, porque todos eles são meio pesados. Alguns são muito pesados, outros são só assim, aquilo que eu falei pra vocês, deixa um gosto amargo na boca. WM, né, depois de Seminário dos Ratos e as Formigas, é um dos meus contos favoritos também aqui dessa coletânea. Tem a ver com perda, é um conto que vai lidar muito com a questão do espelho, do outro como duplo, e é interessante pra caramba, vocês precisam ler o WM também. Lua Crescente em Amsterdã também tem alguma coisa de fantástico aí, não vou contar pra vocês esse conto. Esse foi um dos que eu menos gostei aqui dessa coletânea. Depois vem o A Mão no Ombro. Eu só vou dizer assim, bem por cima do que se trata esse conto. Esse conto tem a ver com a sensação de alguém colocando a mão no seu ombro. Mas talvez não tenha ninguém atrás de você. Achei muito interessante esse conto também, gente. Vale a pena dar uma olhada. Esse A Presença aqui também é um conto bem esquisito. É a respeito de um rapaz que insiste em alugar um quarto ali numa comunidade, eu diria. Não é exatamente um asilo. É um lugar meio que aberto, enfim, é um prédio ali onde a maioria dos moradores são velhinhos. Eles recebem algum tipo de auxílio e tudo mais, mas esse rapaz insiste em alugar um quarto ali também. Então é um conto sobre como esses velhinhos vão lidar com a presença desse jovem saudável, bonitão ali naquela comunidade. Mas ele tem alguma coisa de estranho também. Mais um conto interessante pra caramba. Esse Noturno Amarelo aqui também tem a ver com reminiscências, né? Uma pessoa que volta pra casa da infância e começa a se lembrar de diversas coisas que aconteceram por lá. Ela vai se lembrando de alguns acontecimentos bem desagradáveis, eu diria. Não é uma visita boa esse retorno ao lar. E é quase como se fosse uma história de fantasmas. Esse é aquele tipo de conto que parece, mas não, ele parece fantástico, mas não é.
E é também um conto muito interessante. Agora, o A Consulta também eu acho que é um dos melhores aqui dessa coletânea. Você tem ali um médico responsável por um hospital psiquiátrico ou algo assim, e ele tem um paciente que tá quase bom já tá quase na hora de liberá-lo e tudo mais. Ele precisa dar uma saidinha e ele pede para esse rapaz tomar conta ali do escritório enquanto ele está fora. Ele não vai demorar. Então esse rapaz está responsável por atender telefone e anotar ali algum recado. Só que durante a ausência desse médico, ele fica ali sentado na cadeira giratória do doutor, aquela coisa toda, chega um paciente. E aí ao invés dele dizer assim, olha, o doutor já volta, né? Ele vai atender esse paciente. E o que ele vai fazer com esse paciente é um negócio. Na verdade, ele é um conto meio chocante. Ele começa assim, né, desse jeito interessante. Aos poucos você vai vendo como é que esse cara, que está quase para ser liberado do hospital psiquiátrico, vai lidar com a presença desse outro paciente, digamos assim. É um conto bem impressionante também. E o livro fecha com o Seminário dos Ratos, que eu já comentei com vocês. Livro espetacular, com exceção de 1 ou 2 contos ali que, pelo menos para mim, foram um pouco mais chatinhos e tal, mas a esmagadora maioria dos textos deste livro aqui são impressionantes. Vocês precisam ler este livro também. Para você aí que vai prestar vestibular e só precisa ler o último conto, sobrando um tempinho, vai lendo aos pouquinhos os outros contos. Vai valer a pena com certeza. Você vai passar ali pelo As Formigas, que é o conto que abre aqui a coletânea, e vai ser impossível não querer ler os demais. Simples assim. E para vocês aí que, como eu, já não prestam vestibular há muitos anos, ó, mais uma dica de literatura nacional espetacular. Vocês não podem deixar passar essa coletânea. Fica aqui a dica para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.